Economia, com Ivana Moreira. Ivana Moreira, bom dia. Bom dia, Paulo Leite. Você volta depois do feriado em que você descansou justa e merecidamente, já dizendo pra gente que os alimentos estão mais caros e que é tempo de fazer estoque de alimentos, é isso ou não? Pois é, tive tempo de ir ao supermercado e fiquei chocada com o que vi. Brincadeiras à parte, a gente está falando de uma estratégia das indústrias para resistirem à alta das commodities agrícolas, sobretudo as indústrias de alimentos que estão enfrentando aí situações de elevação de preço completamente fora dos patamares esperados para esse ano. Só para ter uma noção, o açúcar subiu só nesse mês de novembro 12,85%, cacau subiu 1,80%, trigo, que é um insumo aí de muitos alimentos produzidos pela indústria, nesse ano já subiu mais de 40%, quase 41%. E as indústrias estão tendo de enfrentar isso e elas voltaram ao velho e tradicional método que muitos brasileiros já conhecem de fazer estoque. E estão investindo em ampliação da capacidade de estocagem. A Vilma Alimentos, por exemplo, aqui de Minas, de Contagem, ela anunciou que está fazendo uma compra muito maior que de costume, porque ela faz compras grandes em vários períodos do ano, mas ela está superando a expectativa dela de compras para garantir que ela tenha trigo suficiente até o início do ano que vem, com preços mais controláveis. Isso está afetando indústrias grandes como a Vilma Alimentos, mas também está afetando pequenas como a Forno de Minas, que também disse que acaba de investir para aumentar a capacidade dela de estocagem de fécula de mandioca, que é um dos ingredientes do pão de queijo, e de trigo também, porque a situação saiu de controle em relação aos preços. Os donos da Forno de Minas contaram que só no caso da mandioca a alta foi de 60% já no custo deste ano, ainda porque teve uma seca no Paraná, que é o principal produtor desse insumo. Então, de fato, as indústrias estão tendo que se armar para se proteger dessa alta, até porque a expectativa é de que as commodities agrícolas continuem subindo. Com dinheiro nos Estados Unidos, os investidores estão indo para as commodities, investindo em commodities, o que faz aí tem uma maior oferta de investidores e aí faz subir relações de mercado naturais. Então, a expectativa é que esse crescimento de custos continue indo aí em patamares pouco controláveis. E aí, pensando que isso já afeta a indústria, mas na verdade também afeta as famílias. Qualquer dona de casa, que agora falando sério, esteve nos supermercados nas últimas semanas, sabe do que a gente está falando. Alguns itens, como feijão, arroz e o açúcar, tiveram um crescimento muito grande nesse ano, e inclusive o que está pressionando a inflação no país. Esse ano é aí que o governo está preocupado para tentar controlar. Essa é uma metodologia muito conhecida para quem viveu na década de 80, né, Paulo? Para quem viveu no governo Sarney, em que existia um overnight, quer dizer, o dinheiro era valorizado, ele dormia de uma cara e acordava de outra, né? As pessoas estocavam alimentos porque o preço era absurdo. Antônio está nos lembrando ali que a carne também chega a quase 20% de aumento. A carne tem um impacto, segundo os especialistas, muito mais dirigido para a entre-safra, muito mais focalizado na entre-safra. É sempre assim, no final do período de seca, a carne tem uma alta e depois o mercado regula. Mais ou menos sazonal, a gente está quase acostumado. Agora, o preço dos grãos realmente assusta, Ivana. Porque não justifica nenhuma sazonalidade. O que ele está indo é muito acima do comportamento médio, que tem em função mesmo dessas relações de investimento em commodities agrícolas, puxando os preços para cima. Lembrando desse período que ninguém pode ter saudade, era muito comum as famílias garantirem logo no primeiro dia do pagamento ali o máximo de alimentos possível em casa para que você conseguisse suportar um mês, porque certamente o seu dinheiro não valeria mais o mesmo tanto no fim do mês. E eu tenho lembranças assim de infância dessa coisa, que era muito comum as pessoas terem despensa em casa, mas despensa não é para guardar aquelas coisas especiais ali do fim de semana, era despensa com quilos de arroz, o máximo de coisas possíveis para estocar. Naquela época, inclusive, os supermercados, né, eles determinavam o volume de pacotes que você podia levar de cada grão. Quando fazia alguma promoção, tinha limitação para que conseguisse atender o máximo de pessoas possíveis. Do ponto de vista do consumidor final, assim, as famílias, certamente nós não estamos voltando para essa época, felizmente.
o que precisa é saber que os alimentos estão caros, então procurar boas ofertas no supermercado, saber comprar, porque de fato houve uma diferença maior do que a recuperação dos salários até aqui, mas para as indústrias já é um problema bem mais sério e que eu torço para que as indústrias consigam equacionar de uma forma razoável, porque essa diferença de preço vai parar em algum momento, é no bolso do consumidor. E coincidentemente, esse final de semana, conversei com alguns produtores agrícolas, com alguns pequenos e médios empresários do setor rural, que reclamam do fato de que eles lá na ponta, na produção, ainda não recebem o impacto desses preços mais caros e que esses preços mais caros estão sendo distribuídos mais uma vez para a cadeia intermediária, para os distribuidores. Não há nenhuma dúvida. Alguém paga essa conta da diferença e não será a indústria sozinha, porque senão isso tira a margem dela, tira a rentabilidade dela, o retorno que ela tem que dar para os acionistas. Enfim, isso é dividido realmente com o trabalhador. Ivana Moreira, que todos os dias, pelas manhãs, aqui no jornal Band News Minas, primeira edição, conversa conosco sobre economia, o que me dá agora a certeza que saindo daqui eu devo passar no supermercado. Tchau, Ivana. Tchau, até amanhã, Paulo.